Atenção! A Polícia Civil de Goiás encontrou o corpo da corretora de imóveis Daiane Alves, que estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro. E aí, o que acontece? A partir de agora, o nosso Fala Povo vai atualizar para você essa história. 3 pessoas foram presas, entre eles o síndico do prédio onde Daiane desapareceu. O filho dele, um dos porteiros também lá do local, o filho dele e um dos porteiros também preso nessa história. Isso, segundo a polícia, nesse primeiro momento, porque teriam participação no crime. Deixa eu chamar aqui a nossa repórter mais que depressa, Débora Pérez, trazendo informações pra gente. Vai explicar agora como é que a polícia chegou até esse local. Vocês estão vendo a imagem, tá aí a imagem na tela do nosso Fala Povo, a imagem do local onde o corpo da mulher foi encontrado. Débora Pérez, fala comigo, que desfecho dessa história, tava todo mundo esperando a notícia boa, né? Que essa mulher pudesse ser encontrada, esclarecer melhor essa situação. Havia aquela suspeita lá porque os dois já estavam em conflito e segundo os registros, ainda ontem aqui nós mostramos a atualização da polícia e também do Ministério Público, que já havia entrado na história, mas é uma outra situação que envolvia ali uma perseguição que culmina então, segundo a polícia, a investigação até agora, na morte dessa mulher. Conta pra gente, Débora Pérez, quais são os detalhes? Quer dizer que o síndico assumiu o crime? É isso, Júnior, a gente estava esperando, né, trazer uma história bem diferente dessa que a gente vai contar a partir de agora, reforçando mais uma vez que a gente está em contato com a Polícia Civil de Goiás, trabalhando e tentando entender a todo momento quais foram os últimos passos desse trabalho que foi feito ao longo dessa última madrugada, mas o que a gente acabou de receber e atualizando você que está com a gente aqui na tela do Fala Povo, é de que o corpo da Daiane foi encontrado em uma região de mata e foi o próprio síndico que confessou o crime e levou os policiais até esse local. É claro que a gente já está contando desde o dia 17 de dezembro todo o histórico dos dois, todos os processos envolvendo os dois, mas a motivação, o que aconteceu no dia 17, no dia 16, né, o dia que antecedeu o desaparecimento da Daiane, tudo isso está sendo trabalhado dentro de um inquérito que está sendo construído pela Polícia Civil a fim de entender e compreender a causa de tudo isso. Mas a polícia já tinha feito buscas em várias regiões ali da cidade de Caldas Novas. A gente sabe que Caldas Novas é uma cidade turística, tem uma circulação intensa de pessoas, principalmente agora, né, em janeiro, alta temporada, então a polícia já estava trabalhando desde o dia 17, então tentando reunir esforços ali para conseguir chegar até o desfecho que a gente está trazendo agora aqui na tela do Fala Povo. O corpo da Daiane foi encontrado nessa região de mata. É claro que a polícia trabalhou e atuou com base no que foi apontado pelo próprio síndico, o Kleber Rosa, e além dele também outras 2 pessoas foram levadas para a delegacia, foram presas dentro desse trabalho que está sendo feito e continua sendo feito pela Polícia Civil. Os outros 2 envolvidos são o filho do síndico, filho do Kleber, e também um porteiro que estava trabalhando no momento em que ela desapareceu. A gente, claro, está em busca de mais informações e a gente recebeu a atualização também de que buscas, né, de apreensão estão sendo feitas também em Catalão, Goiás, onde o síndico e o porteiro costumavam ir às vezes para descansar. Então eles também estão fazendo buscas lá na região de Catalão para reunir, né, para conseguir comprovar, para trazer novas provas e para construir, né, todo esse inquérito. É claro que a gente está muito triste com toda essa informação. Acabei de falar com a família agora, a família está muito abalada com tudo isso, principalmente a mãe da Daiane, que está muito consternada com tudo isso. A mãe passou ao longo dos últimos dias dando entrevista, cobrando um posicionamento da polícia, cobrando por justiça. A família se mobilizou também para fazer, né, manifestações, mas infelizmente a notícia que a gente traz é essa, de que o corpo da Daiane foi encontrado em uma região de mata e é o síndico então que acabou confessando tudo isso. A gente tem até algumas informações que constam dentro desse detalhamento que foi passado pela Polícia Civil, que mostram que de fato eles levaram ela lá para o subsolo, que é aquela imagem que a gente tem do elevador, a única imagem, né, que sobrou daquele dia, mostra ela indo para o subsolo e lá eles teriam atacado a Daiane ali mesmo, no subsolo do prédio, e logo em seguida eles colocaram ela no carro e encaminharam ela então para um outro local.
A gente, claro, está acompanhando esse caso desde dezembro. A polícia contou pra gente que foram pelo menos 15 ouvidos durante todo esse processo de investigação. Inicialmente, esse porteiro, por exemplo, que foi um dos ouvidos, ele disse que não se lembrava de nada, não se recordava de muitas coisas, mas ao longo desse processo de investigação, aí a polícia foi constatando que de fato tinha sim algumas irregularidades na forma como eles falavam, na forma como eles levavam as informações, e aí aos poucos então eles foram conseguindo chegar até esse caminho. Polícia que inclusive chegou até a apreender, né, todo o maquinário ali de câmeras para tentar de fato reproduzir essas imagens que segundo o síndico não estavam mais ali disponíveis no HD, no equipamento. Então foi todo um trabalho que foi feito pela Polícia Civil para conseguir então desvendar esse crime que ainda, claro, continua sendo investigado. A informação que a gente tem, que a gente atualiza e que a gente traz com muita tristeza é essa, Júnior. O corpo dessa corretora da Daiane foi encontrado em uma região de mata ali no estado de Goiás, em Caldas Novas mesmo, e a gente vai, claro, continuar cobrando, trazendo mais informações. A família toda aqui de Uberlândia, eu imagino que a família agora, né, na manhã está recebendo essa notícia, alguns possivelmente até é a gente que está dando essa notícia, então realmente é uma atualização que a gente não queria trazer e agora tem todo um trabalho, até mesmo para a gente compreender e entender, né, o que aconteceu, de que forma que isso aconteceu, como foi, qual é o envolvimento dessas pessoas, se existem outras pessoas também envolvidas, e é claro que a gente vai levar em consideração todo o histórico deles e tudo que está sendo construído também dentro desse trabalho da polícia. É isso, Júnior? É um trabalho da polícia que está desencadeando. Você que está acompanhando a gente, Débora Pérez está aqui comigo ao vivo. E como a Débora já falou, tem muita gente que está perguntando, está sendo pega de surpresa agora, ao vivo aqui no Fala Povo, acompanhando o desfecho de uma história que eu vou falar um negócio para você. Estava todo mundo com a esperança de encontrar essa mulher viva, não é? Sobre o desaparecimento dela, o que teria acontecido. Ela discutiu com alguém lá no subsolo ou não. Estávamos ainda buscando essas informações, até o ponto, né, Débora, que a própria polícia já estava buscando ou tentando ter acesso a essas imagens de câmera de segurança, porque um detalhe que chamou a atenção da polícia é isso, quer dizer que a câmera do elevador funcionou muito bem. A câmera do elevador funcionou perfeitamente no momento que ela sai do elevador. Aí quando ela vai lá, vê um problema no padrão de energia, porque já estava no limite o que estava acontecendo no padrão de energia dela, ela não estava entendendo que confusão era aquela, o porquê é que estavam mexendo no padrão de energia, e aí quando chega no subsolo, essa mulher desaparece. Essas imagens parecem que não foram captadas. E um detalhe importante nessa operação da polícia, estava eu lendo aqui o desfecho, as informações iniciais da operação da polícia que desencadeou na prisão do síndico, não só do síndico, mas também do filho dele. E atenção, o porteiro também foi conduzido pelos policiais de forma coercitiva, segundo a polícia, para ajudar a esclarecer a dinâmica do que aconteceu nesse dia, do que aconteceu no subsolo do momento do desaparecimento dessa mulher. Agora, certamente a polícia deve ter outros elementos que chegaram até a informação da participação do filho e também do envolvimento do síndico, aliás, da participação do síndico e envolvimento do filho. Agora a gente vai tentar entender a dinâmica dos fatos, o que diz, o caminho do crime, como ele se deu. Agora, a imagem do local onde o corpo dessa mulher foi encontrado, gente, é uma imagem interessante que vocês vão acompanhar comigo. Parece que é uma polícia especializada de buscas da Polícia do Estado de Goiás que consegue, olha só, olha a região onde o corpo dessa mulher foi encontrado. Agora, o grande detalhe é a gente descobrir, essa mulher foi morta onde? Ela foi morta lá no prédio mesmo, no subsolo, foi colocada num carro ou foi sequestrada e depois foi levada para essa região de Matagal. Essa é a grande informação que nós vamos tentar descobrir. Se for o caso, ainda hoje aqui no nosso Fala Povo, eu quero você aqui comigo para entender o caminho do crime. Será que essa mulher foi morta aí, gente? Ou o corpo dela foi largado nessa região de mata fechada? Aí você me pergunta, Junão, como é que a polícia descobriu que o corpo dessa mulher estava aí? Essa informação teria saído do próprio assassino, isso segundo a informação, a primeira informação da Polícia Civil. E eu digo mais. Logo que a polícia consegue ali identificar o suspeito do crime, a circunstância da autoria, da materialidade, coisa e tal, dessas imagens que possivelmente foram recuperadas, imagens da rua bem em frente ali ao prédio, ao condomínio onde a corretora morava,
a polícia começa a montar esse quebra-cabeças. E aí, quando o cerco começa a fechar, isso, segundo a própria investigação, eles conseguem, então, essas informações complementares com os suspeitos e aí vai até o local de mata fechada, como vocês viram na imagem, onde o corpo dessa mulher foi encontrado. Ainda ontem, eu comentei aqui, antes da participação da Débora, a gente mostrou o posicionamento do Ministério Público, que naquele momento não comentou ou não denunciou pelo crime de homicídio, apenas pela situação de perseguição, que é de forma reiterada, caracterizada lá no Código Penal. Aí, o Ministério Público já havia apresentado essa denúncia contra o síndico. E agora com essa novidade? O que é que vai acontecer? O que as autoridades vão fazer com essa novidade trágica da morte dessa mulher? O que o corpo está dizendo? A perícia vai trazer essas informações para a gente. Eu estou assustado, você que está me assistindo também acredito que está assustado com essa história. Está todo mundo assim, perplexo, né? Gente, mas que motivação que foi essa? Que situação tão forte que foi essa que levou, isso segundo a informação preliminar, levou o síndico a cometer um crime desse? Quem é que matou? Foi o síndico? Foi o filho? Tem mais gente envolvida nessa história? E é o que a gente vai descobrir. Porque o porteiro, né, Débora Pérez? O porteiro também foi levado para a delegacia. Concorda comigo ou não? E se a polícia levou o porteiro para a delegacia para ser ouvido, certamente quer mais informações da saída, da entrada, quem é que teve acesso ao prédio naquele horário exatamente que a mulher foi vista lá no elevador, logo antes de ter acesso lá ao subsolo. Eu acho que o contexto é esse. E esse porteiro foi levado lá para a delegacia, deve estar sendo ouvido nesse momento, para ajudar a polícia a compreender toda essa história. É isso, Júnior. Uma informação importante é de que esse porteiro que foi preso, foi conduzido para a delegacia, era o porteiro que estava de plantão no dia em que o crime aconteceu. Então, todo esse caso já estava sendo tratado dentro da delegacia de homicídios. Ele passou de delegacia para delegacia, mas agora a última que estava cuidando e que estava tratando era, sim, a delegacia de homicídios, porque, de fato, eles foram evoluindo, né, dentro dessas narrativas que foram levadas diante dessas pessoas que tiveram ali a oportunidade, né, de ir até a delegacia e falar. Foram pelo menos 15 pessoas. O porteiro, inclusive, era uma dessas pessoas que foi até a delegacia para prestar ali depoimento, para explicar a versão, para explicar o que tinha visto naquele dia. No primeiro momento, quando ele teve essa oportunidade de ir até a delegacia, ele disse que não se lembrava de nada, foi um dia normal de trabalho, mas logo depois, novamente, ele foi sendo ouvido em outros momentos e aí a polícia foi ligando os pontos uns aos outros. O porteiro, ele foi preso na casa dele. Já o síndico e o filho, eles foram presos ali mesmo, nesse mesmo condomínio onde o crime, né, teria acontecido. É claro que a gente ainda não consegue afirmar como isso aconteceu, mas dentro desse relato que foi passado pela Polícia Civil, eles já conseguiram destacar pra gente que ela foi atacada ali mesmo, no subsolo, né, desse prédio onde ela morava. Ela já estava lá pelo menos há 2 anos. Ela administrava 6 apartamentos da família, 6 apartamentos que eram da mãe dela. A mãe também sempre estava lá, estava aqui também em Uberlândia, fazia essa transição morando nas 2 cidades, justamente para ajudar, né, e para facilitar. A gente ouviu muito a família ao longo das últimas semanas, a gente sabe muito o que eles estavam passando já ao longo dos últimos meses. Eram diversos problemas mesmo, problemas esses que acabaram respaldando, né, em diversos processos. São mais de 13 processos que a Daiane e o síndico Kleber estavam ali enfrentando na justiça por conta de desafetos, por conta de problemas que eles tiveram. E, inclusive, em uma das conversas que eu tive com a família, a própria família já tinha me contado que eles estavam se organizando para a Daiane voltar para Uberlândia. Como estava ficando muito difícil esse relacionamento com a administração do prédio, com o síndico, eles já estavam se organizando para outro familiar assumir ali todo esse trabalho, né, de corretagem, e a Daiane voltaria aqui para a cidade de Uberlândia. Então a gente percebe que realmente estava escalando, né, essas discussões, elas estavam evoluindo para agressões e infelizmente terminou dessa forma totalmente lamentável, com muita violência, e agora a família, claro, está cobrando por justiça, está tentando entender tudo o que aconteceu. São muitas perguntas sem
respostas. A gente, claro, está muito curioso em cima desse trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil. É claro que a gente vai trazer mais atualizações ao longo do dia, mas o que a gente consegue afirmar agora é isso. O síndico, o filho dele e o porteiro, eles foram levados para a delegacia, foram presos. O síndico mesmo confessou, ajudou os policiais a encontrar o local, mas é claro que a gente está se perguntando, né, como isso aconteceu, a dinâmica dos fatos. E a polícia ainda não terminou o trabalho porque eles estão cumprindo ainda mandados de busca e apreensão em outra região de Goiás, na cidade de Catalão, cidade também muito próxima aqui à nossa região, porque era para lá que o síndico e o porteiro costumavam ir para descansar. Durante a semana eles costumavam, né, ter essa mania, essa rotina de ir para Catalão, ao final de semana eles voltavam para administrar, eles sempre faziam essas viagens, tinha uma relação ali muito próxima pelo que a gente está acompanhando dentro desse trabalho de investigação da polícia, e é isso que a gente está tentando entender e o que a gente está buscando também. É uma notícia muito triste, é uma notícia que abre, né, diversas perguntas que a gente está querendo muito entender, e a gente está aqui de prontidão também para acompanhar essa investigação e para acompanhar esse momento tão difícil para a família, né, Júnior? O que eu estou me perguntando agora, eu creio que quem está me assistindo também está pensando. Treta de condomínio tem, gente. Briga de condomínio, isso é a coisa mais comum. Agora, terminar na morte de uma pessoa, que ânimos foi esse? Que motivação que foi essa? É a pergunta que não quer calar. E eu vou tentar descobrir essa treta daqui a pouco, porque eu vou para o intervalo e na sequência nós vamos falar mais desse assunto. E o depoimento do porteiro, hein? Como é que o porteiro falou no primeiro momento que não viu nenhuma normalidade? E agora? O que é que ele vai falar para a polícia? Porteiro que estaria no momento do desaparecimento dessa mulher. Então fiquem aqui comigo no Fala Povo. Tira a mão do controle que eu vou voltar daqui a pouco e tem mais informação desse caso chocante que cai como uma bomba nessa manhã na TV Paranaíba do corpo dessa mulher encontrada, a mulher que nós estava aqui mostrando, falando que ela estava desaparecida, em paralelo à investigação em cima. Já já eu tô de volta. Fica aqui.